Boa tarde a todos. Hoje temos o prazer e o privilégio de receber a professora Leila Perrone Moisés. Trouxe aqui um pequeno resumo da biografia dela, que é muito extensa, dando continuidade a este seminário que foi idealizado pelo acadêmico Eduardo Portela, e figura de estima de todos nós, pessoas que admirávamos tanto, e lamentamos que não esteja aqui conosco para aproveitar esse momento. Mas a professora Leila é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo, a USP. Lecionou literatura francesa na PUC, São Paulo, e na USP. Ministrou cursos de teoria literária, literatura francesa, portuguesa e brasileira em várias universidades estrangeiras. Université de Montréal, Yale University, Université de Sorbonne e École Pratique des Hautes Études. Coordenou o Núcleo de Pesquisa Brasil-França do Instituto de Estudos Avançados da USP, de 88 a 2010. Publicou numerosos livros, dentre os quais O Nouveau Roman Francês, Falência da Crítica, Um Caso Limite, Lautréamont, Texto, Crítica e Escritura, Fernando Pessoa, A Quem Doeu, Além do Outro, Flores da Escrivaninha, Altas Literaturas, Vira e Mexe, Nacionalismo, com Roland Barthes, Pessoa, Les Sujets Éclatés, Mutações da Literatura no Século XXI. Em 2013, recebeu o Prêmio de Crítica Literária da Fundação Bunge pelo conjunto da obra, entre outros diversos prêmios. Então, teremos agora o privilégio de ouvir a professora Leila Perrone Moisés. Obrigada a todos vocês por estarem aí dispostos a me ouvir. Quando eu recebi o tema desse ciclo de conferências, eu pensei, realismo, isso é um tema abissal, porque toca em tudo e é dificílimo de ser desenvolvido, né? Mas, depois, quando comecei a pensar seriamente na conferência, eu percebi que a minha vida inteira eu tenho lidado com isso, com relação à teoria literária, não é? Então, vamos lá. O termo realismo, na literatura como na pintura, é dos mais imprecisos. Derivado do conceito de mimese de Aristóteles, geralmente se considera realista a imitação artística de seres e de ambientes existentes no mundo real. Mesmo sem entrar na discussão filosófica do que se chama de mundo real, esse entendimento comum permanece vago. E o atributo realista resulta sempre de uma convenção entre o produtor e o receptor da representação. Vamos nos deter um instante no que é considerado realista nas artes plásticas. A questão da representação realista do mundo visível foi introduzida com mais força no século XV, com a invenção da perspectiva. Antes disso, no Ocidente, como no Oriente, a representação não dependia do ponto de vista físico do observador, mas do valor simbólico do que era representado. Assim, num quadro religioso, o Cristo era maior do que os santos e os fiéis menores do que estes. No Renascimento, criou-se, então, uma técnica de representação possibilitando a ilusão da espessura e da profundidade das figuras, tal qual a visão humana as apreenderia
a partir de um ponto de fuga situado na linha do horizonte. Esse ponto seria o do observador, para o qual todas as formas do mundo convergiriam. É uma representação que fixa e imobiliza o observador, ignorando que os homens e seus olhares são múltiplos e moventes, podendo, assim, ser considerada essa representação infiel ao que acontece no mundo real. Apesar disso, a perspectiva renascentista foi largamente adotada e, em certa medida, ainda é considerada, no Ocidente, como a mais realista. Os grandes pintores ocidentais do fim do século XIX e das vanguardas do século XX puseram em choque a perspectiva renascentista em favor de uma visão considerada por eles como mais realista. Os impressionistas, por exemplo, alegavam que as sombras reais não são cinza ou pardas, como na pintura clássica, mas que, conforme a luz e o ponto de vista do observador, elas podem ser azuis ou de outra cor. De Cézanne a Picasso, os pintores da modernidade infringiram as regras da perspectiva renascentista. O cubismo colocou no mesmo plano de visão, no mesmo plano, a visão de um objeto a partir de vários pontos de fuga, introduzindo assim na representação a movimentação do olhar individual no tempo e no espaço. Essa nova perspectiva corresponde a uma profunda mudança na concepção do sujeito na modernidade. Não mais um sujeito essencial e fixo, mas um sujeito descentrado, múltiplo e mutante. A questão da verossimilhança na literatura é ainda mais complexa do que no âmbito das artes plásticas, pelo fato de que a linguagem verbal não é um sistema representativo analógico, mas um sistema arbitrário e convencional, substitutivo e alusivo. O objeto evocado pela linguagem é seu referente. E o referente, está ausente do enunciado, porque falta a linguagem verbal com relação às artes plásticas, até mesmo a possibilidade da representação isomórfica. Na medida em que as palavras não apelam diretamente aos nossos sentidos, como a pintura, a visão, por exemplo, os nossos sentidos físicos, mas ao nosso entendimento, e esses sentidos só são recuperados através desse entendimento e todo um processo mental. Se a evocação do referente já é mediada na linguagem corrente, o que dizer, então, da linguagem literária, que usa a linguagem corrente com objetivos mais complexos do que a simples comunicação entre os falantes? É o que Mallarmé colocou com justeza, eu cito: digo uma flor, e fora do esquecimento, ao qual minha voz relega algum contorno, como algo diverso dos sabidos cálices, musicalmente se levanta, ideia própria e suave, ausente de todos os buquês. A flor é ausente de todos os buquês porque ela, na linguagem, ela é uma ideia musicalmente suave que se levanta. A questão da imitação nas obras literárias já vinha sendo discutida e contestada pelos românticos alemães desde o fim do século XVIII. No vocabulário literário, a palavra realismo é relativamente recente. Data do século XIX, em francês,
Realismo, quando ela foi dicionarizada na França e qualificada de neologismo, em oposição ao idealismo da literatura clássica. Os escritores realistas pretendiam exprimir a realidade da maneira mais fiel possível. Para complicar a compreensão do que seja realismo, a palavra passou a designar também, no fim do século XIX, um movimento literário intitulado justamente realismo. A fusão do entendimento comum com os preceitos desse movimento literário resulta, até nossos dias, numa concepção vulgar do que seja o realismo em literatura. No século XX, uma ciência nova, a linguística, confirmou a impossibilidade da imitação simples na linguagem verbal. Em maior grau de complexidade, os linguistas do século XX mantiveram as principais postulações de Aristóteles. Mas, ao definir as línguas como sistema de signos arbitrários e não naturais, foi afastada a ideia de um perfeito realismo verbal. Em sua aula inaugural no Collège de France, em 1977, Roland Barthes, ao enumerar as forças da literatura, assim tratou a mímese ou mimese. Desde os tempos antigos até as tentativas da vanguarda, a literatura se afaina na representação de alguma coisa. O quê? Direi brutalmente, o real. O real não é representável, e é porque os homens querem constantemente representá-lo por palavras que há uma história da literatura. Não se pode fazer coincidir uma ordem pluridimensional, o real, e uma ordem unidimensional, a linguagem. Ora, é precisamente a essa impossibilidade topológica que a literatura não quer nunca render-se. Que não haja paralelismo entre o real e a linguagem, com isso os homens não se conformam. E é essa recusa, talvez tão velha quanto a própria linguagem, que produz, numa labuta incessante, a literatura. Fim da citação. Para além dessa impossibilidade que Barthes chama de topológica, há uma impossibilidade mental na aspiração do romancista realista à objetividade. Por quê? Porque o emissor de uma descrição é um sujeito intelectual e psicológico. Como reprodução total da realidade não é possível, aquele que a representa adota um ponto de vista e faz escolhas no conjunto de fenômenos que o mundo lhe apresenta. Esse recorte da realidade depende da visão do mundo, das experiências individuais e dos objetivos pessoais do observador. Por ser um teórico contemporâneo dos avanços da linguística, Barthes considera o realismo literário como uma técnica e uma convenção tácita entre o escritor e o leitor. Ele tem um outro ensaio, além dessa aula, O Efeito de Real, que é um ensaio de 1968, em que ele observa que nas descrições dos romances realistas do fim do século XIX, há pormenores aparentemente inúteis, anotações insignificantes, que parecem não ter nenhuma função na narrativa, nem do ponto de vista dos acontecimentos, nem do ponto de vista estético. O exemplo que ele dá é a referência a um barômetro no conto Um Coração Simples, de Flaubert.
E a interpretação que Barthes faz desse pormenor supérfluo é de que se trata de um efeito de real. Essa expressão tem tido um grande êxito nos estudos literários depois do Barthes, que, portanto, se considerava que o efeito de real é uma garantia de que o objeto estava lá. O barômetro não significa nada a não ser eu sou real. E sua função é reforçar a verossimilhança de todos os outros elementos significativos, esses do conto. É curioso observar que alguns dos primeiros teóricos do realismo literário, que é o meu tema, já rejeitavam o conceito de imitação. Em 1856, antes, portanto, dos maiores escritores realistas e depois naturalistas, Champfleury já escrevia um texto intitulado Realismo, que é onde surge a palavra, dizendo: a reprodução da natureza pelo homem nunca será uma reprodução, uma imitação, será sempre uma interpretação. E os próprios romancistas, rotulados de realistas na história literária, não foram tão realistas como pretende o senso comum, isto é, imitadores fiéis da realidade. Balzac, além de ter sido também autor de romances fantásticos, falseia frequentemente a realidade na comédia humana. Por exemplo, um dos textos que eu tive a ocasião de analisar, no O Lírio do Vale, de Liston Lavallée, ele descreve longamente buquês compostos de flores que, na realidade, não podem ser encontradas na mesma estação nem no mesmo lugar. Você sabe que na Europa as estações são uma realidade, não é? Então, os estudiosos que me precederam na análise desse romance, eu cheguei à conclusão de que não pretendia ser, embora as descrições sejam longas, essas descrições não pretendiam ser descrição de nenhuma realidade, elas eram mensagens, e por isso elas funcionavam como um texto. Então, voltando aqui, Balzac descreve longamente buquês compostos de flores impossíveis na realidade botânica, pelo fato de elas não brotarem todas na mesma estação do ano. Esses buquês são símbolos do sentimento amoroso e da excitação sexual das personagens. Também já tem sido observado pela crítica que o complexo bonnet do Charles Bovary, descrito por Flaubert, é um objeto impossível no mundo físico e que a função dessa descrição não é nem mesmo evocar um boné real, mas sugerir o caráter ridículo e a humilhação da personagem. Foram feitas algumas tentativas de reprodução plástica do boné do Charles Bovary, que estão até na internet. Mas é tão absurdo que tem tantos pormenores incongruentes que é um objeto fantástico. Até mesmo Zola, que se apoiava na ciência positivista de seu tempo, descreve em seus romances fenômenos não comprováveis, como a combustão espontânea do alcoólatra Dr. Pascal na série O Second Macquart. Dr. Pascal tinha bebido tanto que ele acendeu o seu cachimbo e dormiu, e foi consumido
pelas chamas e se transformou num montinho de cinzas. Evidentemente, isso não acontece na realidade. Zola descreve também acontecimentos, em princípio, reais, e até mesmo acontecimentos modernos naquele momento, como a corrida desenfreada de uma locomotiva em A Besta Humana, mas a descrição que ele faz dessa locomotiva desenfreada a transfigura e ela se transforma num animal selvagem e também é bastante irrealista. Bom, apenas alguns exemplinhos, senão isso aqui não tem fim. Assim como os pintores, os escritores da modernidade, rejeitando os preceitos realistas do passado, consideravam-se todos absolutamente realistas. O linguista Roman Jakobson, no ensaio O Realismo na Arte, de 1921, observava, não só com relação à Europa Ocidental, mas também à literatura russa e da Europa de Leste. Os clássicos, os sentimentalistas, em parte os românticos, até mesmo os realistas do século XIX, em larga medida os decadentistas e, enfim, os futuristas, os expressionistas, etc., afirmaram frequentemente e com insistência que a fidelidade à realidade, o máximo de verossimilhança, é o princípio fundamental de seus programas estéticos. É espantoso como a poética de Aristóteles coincide, em vários pontos, com teorias 20 séculos posteriores à sua. Ao introduzir e valorizar o termo verossimilhança, o filósofo grego afastou o conceito de verdade na imitação artística da realidade. É ainda aristotélica a teoria das funções da linguagem, do mesmo Roman Jakobson, que distingue a função referencial da função poética, aquela voltada para o mundo e esta para a própria mensagem, que não depende da veracidade, mas da verossimilhança. Aristóteles dizia, não é ofício do poeta narrar o que aconteceu, e sim o de representar o que poderia acontecer, quero dizer, o que é possível segundo a verossimilhança e a necessidade. Ele dizia até mesmo que o poeta que representasse uma corça com chifres, mas que fosse representada artisticamente, errava menos do que se fosse mau poeta, porque a representação justificaria a inveracidade, né? É incrível que, de certa forma, o conceito de verossimilhança e essa afirmação do Aristóteles que a missão do poeta narrar os possíveis antecipa, de certa forma, a teoria da relatividade e o realismo modal do filósofo analítico David Lewis, que postulam a existência de vários mundos possíveis e de várias realidades paralelas. É um consenso da modernidade ainda vigente, que a linguagem literária é sempre uma reconfiguração, pelo ângulo da visão, pelo recorte e pelos realces introduzidos naquilo que a realidade empírica e naquilo que na realidade empírica é múltiplo e caótico. Como toda arte, a literatura transfigura e reconfigura o real para torná-lo visível, como dizia Klee. Fernando Pessoa observava, no livro do Desassossego, que o real evocado pelas palavras é heterogêneo com respeito ao mundo que ele evoca.
Bernardo Soares, o heterônimo do livro do Desassossego, escreve o seguinte: os campos são mais verdes no dizer-se do que no seu verdor. As flores, se forem descritas com frases que as definam no ar da imaginação, terão cores que a vida celular não permite. Mover-se é viver, dizer-se é sobreviver. Não há nada de real na vida que o não seja porque se descreveu bem. Os críticos de Casa Pequena só em apontar que tal poema longamente ritmado não quer dizer, afinal, senão que o dia está bom. Mas dizer que o dia está bom é difícil. E o dia bom, ele mesmo passa. Temos, pois, de conservar o dia bom em uma memória florida e prolixa e, assim, constelar de novas flores ou de novos astros os campos ou os céus da exterioridade vazia e passageira. A convicção de que essa realidade alternativa, dita, é mais duradoura e valiosa que a do mundo, é utópica, é claro, e nesse sentido ela é típica da alta modernidade a que pertencia a Pessoa. Essa convicção teve origem também nos teóricos do romantismo alemão, Schlegel, Novalis, e perdurou até a modernidade, caracterizada, até a modernidade tardia, caracterizada como pós-utópica. Atualmente, a questão do valor da arte em geral está em suspense, em discussão. Para encerrar esse parágrafo, porque isso também desemboca em considerações demasiadamente longas. A identificação com as características do movimento literário do século XIX, denominado realismo, determina, ainda hoje, o conceito de realismo na literatura. Uma das características do realismo, e mais ainda do naturalismo oitocentista, era a escolha de representar aspectos da realidade que eram considerados pouco dignos da arte no classicismo. A miséria, a sujeira, a doença, o vício, observáveis nas camadas mais pobres da sociedade. Todos sabem que Auerbach expôs com maestria a história dessa temática, desde o grotesco da antiguidade até a consciência histórica dos românticos e realistas do século XIX, na sua obra monumental Mimesis, de 1953. Ainda hoje, a preferência pelos aspectos mais ou menos desagradáveis da realidade é considerada, por alguns escritores menores e pelo grande público, como uma garantia de realismo. As personagens devem ter o rosto crivado de espinhas, mesmo se esse pormenor não tiver nenhuma função na narrativa. Os fluidos corporais devem empestar o chão e as paredes. O tempo deve estar preferencialmente escuro e úmido. Os diálogos devem apresentar muitos palavrões, etc. Estou exagerando, é claro, mas é uma concepção reles do realismo, em literatura. Na verdade, esses seriam efeitos de real de uma literatura menor. Em seu prefácio a L'Assommoir, que em português é a Taberna de Zola, este apresentava seu romance como o primeiro romance sobre o povo que não mente e que tem o cheiro do povo. Essa escolha tinha, para além da renovação estética, pressupostos ideológicos e objetivos políticos. Um minuto, por favor.
Os objetivos políticos de Zola, como todos sabem, eram apontar as injustiças sociais para combatê-las. Na verdade, por mais nobre que seja esse objetivo, a preferência pelos aspectos mais sombrios da realidade social não tem uma fundamentação convincente para sustentar que a representação da classe social dita inferior é mais realista que a representação da classe social dita superior. Estou falando em termos teóricos, excluindo os objetivos ideológicos e políticos. Assim, a descrição da roupa da lavadeira Gervaise por Zola não é mais realista que a descrição do luxuoso vestido vermelho da duquesa de Guermantes em Proust. Em ambos, essas descrições não visam simplesmente a imitar vestidos que existiriam na realidade, mas a usar essas descrições como índices sociológicos, psicológicos e construir realidades estéticas. Além da persistência temática, os romancistas atuais considerados realistas mantêm determinadas técnicas romanescas que foram fixadas pelos escritores do século XIX, como a descrição ordenada e panorâmica dos ambientes, feita por um narrador que se pretendia objetivo e onisciente. Ora, vários romancistas do século XX inovaram a técnica da descrição, inspirando-se no estilo ágil e seco das reportagens jornalísticas ou nas técnicas fotográficas e cinematográficas de enquadramento, de zoom, etc. Os escritores do Nouveau Roman francês, em especial Alain Robbe-Grillet, privilegiaram a descrição em prejuízo da própria narração, deixando ao cargo do leitor deduzir o que ocorreu a partir dos cenários descritos, criando assim um mundo enigmático cujo sentido permanecia em aberto. Outro escritor do Nouveau Roman, falecido no fim do ano passado, Michel Butor, deixou vários ensaios em que ele propunha novas formas romanescas, porque, segundo ele, cito, novas formas revelarão, na realidade, novas coisas e novas ligações entre elas. Como crítico, que ele foi também, Butor observava que os chamados realistas do século XIX, Balzac, Flaubert e Zola, foram, na verdade, inovadores da técnica romanesca e que continuar repetindo preguiçosamente suas técnicas é ser infiel tanto a eles quanto à realidade do século posterior, no caso seria do Butor do século XX. Os romancistas realistas do século XIX também fixaram as convenções que presidem os diálogos das personagens. Explicitar quem diz o quê, variar os verbos introdutórios, disse, perguntou, respondeu, objetou, redarguiu, etc. Cortar o supérfluo, o repetitivo, o fático. Ora, qualquer gravação feita a partir de situações reais desmente o realismo dos diálogos literários tradicionais. As falas reais são eivadas de cacos, de interrupções, de incoerências, de silêncios. Eu não estou me referindo aqui a nenhuma gravação recente. E grandes escritores do século XX inovaram as técnicas de representação de diálogos. Joyce, Virginia Woolf, Faulkner mesclaram o monólogo interior com as falas dos personagens. Nathalie Sarraute introduziu a subconversa, que é outra maneira de representar, ao mesmo tempo, aquilo que é dito e aquilo que é pensado e sentido
pelos falantes. Outros romancistas representaram a oralidade de modo inventivo. Saramago, por exemplo, inseria os diálogos no corpo do texto narrativo, sem verbos introdutórios, sem dois pontos, sem travessão, usando apenas vírgulas e maiúsculas no início das falas. Ele o fazia com tal domínio do ritmo narrativo e dos diferentes tons de voz que não precisava explicitar quem estava falando. As personagens são tão bem caracterizadas que o leitor não tem dificuldade em compreender suas conversas. Antes dele, outro grande realista da linguagem, que eu estou falando daqueles que representam a própria linguagem falada. Outro grande realista, que foi o francês Céline, numa entrevista, respondeu a alguém que louvava a sua facilidade em reproduzir a fala popular francesa. Ele respondeu: facilité, facilité, c'est du gros travail, tout ça. Isso é um trabalhão, nada de facilidade. Sabemos também que a linguagem de Guimarães Rosa não é uma reprodução fiel da fala sertaneja mineira, mas a montagem artística de várias expressões e inflexões dessa fala real. Ora, por que eu referi todos esses que inovaram a representação? Porque, apesar das tentativas de renovação da linguagem romanesca pelos grandes escritores da modernidade, o que se vê, em grande parte na literatura atual, é a persistência dos conceitos e das técnicas realistas e naturalistas do século XIX. Esse caráter regressivo do realismo literário já era apontado por Barthes no fim daquele artigo que eu citei, O Efeito de Real, quando ele diz o seguinte: ele fala que, atualmente, isso é, em 1968, busca-se uma plenitude referencial alheia aos projetos da modernidade literária, que questionavam, de maneira radical, a estética secular da representação. Ora, reconhecer como realista apenas as convenções fixadas historicamente no século XIX é uma regressão com respeito às renovações literárias da alta modernidade. O próprio Auerbach encerra seu monumental ensaio sobre o realismo na tradição ocidental com algumas considerações sobre a literatura do século XX. Mimesis do Auerbach é de 1953, portanto, bem no meio do século XX. Ele faz as seguintes considerações no fim do seu livro. O livro tem sido extensa e intensamente comentado, mas esse fim e essas considerações eu não tenho visto muitas referências a elas. Diz o Auerbach: ainda durante o século XIX, e mesmo durante o começo do século XX, reinava nos países europeus uma comunidade de pensamentos e de sentimentos tão claramente formulável e tão reconhecida que um escritor que representasse a realidade tinha à disposição critérios dignos de confiança para ordená-la, pelo menos era-lhe possível, dentro do movimentado pano de fundo contemporâneo, reconhecer direções determinadas e delimitar entre si ideologias ou formas de vida antagônicas. Fim da citação. Logo, darei outra que é completa. No século XX, a realidade social se tornou mais complexa, as ideologias se multiplicaram, levando os romancistas da alta modernidade a renunciarem a uma visão objetiva, coletiva e temporalmente ordenada da realidade, optando por uma síntese subjetiva que mescla os tempos dos acontecimentos e os da memória. Na visão humanista de Auerbach,
Isso se deve ao fato de os homens e suas vidas, diz ele, estarem cada vez mais uniformizados, de modo que os romancistas podem representar toda a realidade através da experiência e da visão de um único indivíduo. Agora, quase um século depois da publicação de Mimesis, são as considerações menos otimistas de seu autor que parecem corresponder às obras atuais. Diz ele, há algo assim como uma sensação de fim de mundo em todas essas obras, sobretudo no Ulisses, de Joyce. Também a maioria dos outros romances que empregam o processo da reflexão múltipla, o processo da reflexão múltipla da consciência, dão ao leitor uma sensação de falta de escapatória. Apresenta-se frequentemente como algo de confuso e de velado, algo que é inimigo da realidade que representam. É nas últimas páginas de Mimesis. Se nos escritores da primeira metade do século XX era possível detectar, como fazia Auerbach nesse fim da sua obra, algo que é inimigo da realidade que representam, os problemas de representação se agravaram infinitamente depois da Segunda Guerra Mundial. O horror dos campos de concentração nazistas era tal que alguns teóricos declararam a impossibilidade de representá-los literariamente. Como todos sabem, Adorno, em particular, declarou que depois de Auschwitz era impossível escrever poemas. Não era a própria realidade que rejeitava a representação, mas a compreensão e a aceitação dessa realidade. Por pior que fosse a representação da realidade nas obras realistas do fim do século XIX, estas tinham uma fundamentação filosófica iluminista, que implicava a crença na razão, na ciência e no progresso. Era o caso do naturalismo do Zola, como já referi. Aquilo que os crimes contra a humanidade, instaurados pelos nazistas e repetidos até os nossos dias, parecem demonstrar, é a irracionalidade da história, de modo que a representação desses horrores não pode mais se justificar por um projeto de melhora nas relações entre os homens, entre os países ou entre as classes sociais. Atualmente, 70 anos depois da obra monumental de Auerbach, o que vemos na literatura contemporânea? A sensação de fim de mundo e de falta de escapatórias, detectada por Auerbach na ficção moderna do século XX, impregna grande parte dos romances atuais. Novos aspectos da realidade, mais amplos que os problemas sociais localizados, se sobrepõem e agravam as injustiças sociais, os fanatismos religiosos, o terrorismo resultante, os deslocamentos de populações, as novas formas de guerra com armas químicas e drones, as experiências genéticas, a inteligência artificial, etc. A rapidez com que ocorrem essas terríveis novidades do nosso tempo também desafia qualquer forma de representação realista. Grande parte da ficção contemporânea situa suas personagens num hiato temporal entre a memória de um passado recente, que já não pode ser representado no seu conjunto, mas apenas em cacos de memórias individuais, e um futuro imprevisível. Algumas ficções do século XX demonstraram a possibilidade de um realismo por antecipação. As ficções de Huxley, Orwell e Ray Bradbury pareciam irrealistas no momento de sua publicação, mas os acontecimentos históricos posteriores
mostraram que elas eram pré-realistas. A padronização totalitária das sociedades, com base no progresso científico e tecnológico, prevista por Huxley em O Admirável Mundo Novo, de 1932, tornou-se uma tendência real. O Big Brother de Orwell, não preciso nem falar dele, né? Em 1980, no livro 1984, que é de 1948, o Big Brother é hoje onipresente. A destruição dos livros, imaginada por Ray Bradbury em Fahrenheit 451, que é de 53, é atualmente verossímil, não necessariamente pelo fogo, nem mesmo pela ameaça da tecnologia, mas pela obsolescência da leitura extensa. Como propunha Aristóteles aos poetas, esses escritores chamados de ficção científica ou de antecipação, representavam o que é possível acontecer e que, de fato, aconteceu depois deles. Já estou chegando ao fim. A literatura realista do século XIX representava uma realidade socialmente circunscrita no tempo e no espaço. Por mais negativa que fosse essa representação, ela era compensada por uma crença tácita no progresso e na coesão das injustiças. Era, em suma, uma literatura utópica. No século XX, estabeleceu-se uma linhagem de escritores distópicos. Kafka, Beckett, Robert Walser, Thomas Bernard, Elias Canetti, Pasolini, Sebald, Coetzee e tantos outros. Esses escritores apresentam uma visão extremamente sombria da realidade, sem a contrapartida otimista de uma possibilidade de mudança. Os romances contemporâneos dão prosseguimento a essas linhagens do fim do século XX, ora tomando como tema os terríveis acontecimentos do século passado, ora situando suas tramas sombrias em tempos futuros não mais auspiciosos do que os atuais, o tempo atual. O que predomina na ficção contemporânea é a representação distópica da realidade, quer ela pretenda documentar o presente, quer pretenda adivinhar o futuro. Com o maior conhecimento da história, jamais alcançado pelas gerações anteriores, a idealização da realidade ficou definitivamente para trás. Entretanto, uma das grandes funções da literatura moderna se mantém ativa na literatura contemporânea, a função de crítica da realidade. E as obras de ficção, que não sejam apenas mais uma forma de entretenimento, mas sejam capazes de levar os leitores a uma reflexão aprofundada sobre o mundo em que vivemos, essas obras continuam cumprindo a função crítica. O que é tristemente característico da nossa época, é que é uma crítica sem projeto, não é? Uma crítica, em geral, sem proposta de correção daquilo que é mostrado. Uma frase famosa de T.S. Eliot pode nos levar a outras reflexões com as quais eu vou terminar. É conhecida a frase do Eliot, conhecida, comentada e ainda não bem decifrada, a seguinte frase: Humankind cannot bear very much reality. A humanidade não consegue aguentar muita realidade. Eu sempre pensei que fosse too much reality, que seria até melhor, no meu ver, mas eu verifiquei, quando eu fui citar, eu fui verificar, e é very much.
Reality. Escreveu o Eliot. O que quer dizer isso? A realidade não pode suportar muita realidade. Essa afirmação é feita por Eliot no poema Wasteland e tem sido objeto de muitas interpretações. Para o poeta, que era cristão, ela tinha também um significado religioso. Significava que os homens preferem distrair-se a encarar a realidade da vida e de si mesmos, em outro plano de seu destino transcendental. Se ele achava que os homens se distraíam demais no começo do século XX, é porque ele não tinha visto nada ainda. Não é? Atualmente, a frase de Eliot também pode ser lida num contexto laico. Os homens estão cada vez mais distraídos com relação à realidade. Vivemos num mundo de entretenimento, de realidade virtual, de informações múltiplas e contraditórias, de publicidade e pós-verdades viralizadas na internet. Ora, a literatura é um poderoso antídoto contra esse irrealismo atual. Independentemente de sua temática, individualista ou sociológica, as boas obras literárias falam de nossa realidade, interior ou exterior, de uma maneira que não é meramente informativa, mas que nos leva a uma reflexão compartilhada sobre nós mesmos e sobre o mundo em que vivemos. Para o psicanalista filósofo Jacques Lacan, o real, que ele escrevia com maiúscula, é o inconsciente. Ele chama de real todas as pulsões que nos movem sem que tenhamos consciência delas. Embora nunca possamos encarar face a face e plenamente o inconsciente, o que seria a loucura, podemos ter vislumbres dessa realidade e trabalhá-las pela consciência. E a linguagem verbal é o terreno privilegiado desse trabalho. Também, segundo a psicanálise de Freud e Lacan, os poetas sempre foram mestres nesse ofício. Se nós pegarmos a tríade criada por Lacan, que é o real, que é o inconsciente, o imaginário, que é a neurose, e o simbólico, que é o trabalho que é feito para chegar até a fala desse inconsciente e desse imaginário, a literatura é o simbólico por excelência. Não é? O que nos cerca e invade no mundo atual é uma realidade inapreensível no conjunto e majoritariamente falsa. A literatura existe para captar o implícito no explícito. Por isso, realista ou fantástica, distópica ou utópica, ela sempre revela o real. E concluo. E ainda mais. O discurso conservador, ideológico ou político, costuma apelar para o realismo contra as transformações sociais. É comum encontrarmos no discurso reacionário, conservador, a formulação, é a seguinte formulação: isso é muito bonito, é muito desejável, mas no mundo real as coisas são diferentes. Ora, pelo exercício da imaginação, a literatura é revolucionária e potencialmente transformadora do real. Porque no momento infeliz que nós estamos vivendo no Brasil, chama-se de realismo a estabilidade econômica. Não por acaso o nosso padrão monetário é o real. Então, em nome desse real, que preside as nossas vidas acima de tudo mais, nós estamos vivendo e assistindo a um discurso realista no pior sentido do termo, que o extremo do realismo é a estagnação.
Bom, era o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Olha, foi muito bonita a sua exposição e ela veio desde os gregos, com o conceito de mimesis, que talvez tenha sido mal traduzido pelos latinos como imitácio, depois falou de questões fundamentais como a verossimilhança, e finalmente nos brindou com essa suprema ironia de que estamos sob o signo do real. Aliás, ela citou como último poeta o T.S. Eliot, e Eliot diz também que abril é o mais cruel dos meses, embora o nosso profeta Zodir Ventura tenha afirmado no jornal que agosto no Brasil é o mais cruel dos meses. Eu espero que não seja, que Eliot tenha razão, e que, em vez de viver sob o ciclo dessa realidade tirânica, a gente mude de moeda e passe a viver sob o ciclo da Fanta, que é a fantasia. Muito obrigado, professora Leila. Até a próxima.